Pessoal, bom dia. Vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje, capítulo 15, Novo Espaço Rural e Reforma Agrária. Então, vamos pegar aqui nosso resumo. Então, nós temos aqui a ideia, tá? De como vai se constituir esse processo relacionado à reforma agrária no Brasil. Porém, ele começa com um poema, né? Relatando a situação ou as dificuldades de acesso à terra do Brasil. Ele traz aqui para a gente, né, um dado bem conhecido, a ideia de que o Brasil é um dos principais produtores de alimentos do mundo, tá? Então, nós temos uma grande capacidade, nós temos a maior parte da nossa atividade econômica relacionada ao setor agrícola. Então, nós produzimos muito alimento, e que nem sempre nós conseguimos consumir. Então, a ideia do que da agroexportação ou agronegócio. Então, o Brasil ele é, se não o principal, mas um dos principais produtores de alimentos do mundo, visto o tamanho territorial que nós temos, né? Então, isso facilita muito. A questão de terra no Brasil, ela sempre foi uma questão problemática, tá? Essas terras, elas vão desencadear revoltas, elas vão desencadear conflitos sociais, que é uma marca da colonização brasileira. E a relação de terra e poder, ela vem ela não surge aqui no Brasil, mas ela vem desde da Roma Antiga. Você tem dois tribunos da plebe, Tibério e Caio Graco, que antes do fim da República, por volta de 130 e 113 antes de Cristo, eles propuseram uma reforma agrária na ideia do que de distribuir terras aos camponeses e plebeus empobrecidos, na ideia de tentar fortalecer a economia romana, né? Na ideia de destruir ou de acabar com dos latifúndios romanos. Então, como você tinha uma crise enumerada por conta de guerras da República Romana, a ideia deles era fazer com que esses plebeus, esses camponeses empobrecidos, tivessem acesso às terras conquistadas ou às terras que pertencessem ou que eram doadas aos generais romanos. O resultado foram que os dois foram mortos, né, foram assassinados. Então, a terra, a posse de terra, ela sempre esteve relacionada ao quê? Ao poder. Na Idade Média, isso é mais do que explícito, né? A ideia do senhor feudal. E com o fim da Idade Média, a terra ela vai ser utilizada como uma concepção de exploração e ascensão da atividade capitalista. Então, ela vai ser vista como uma mercadoria extremamente valiosa. A principal parte do capítulo é essa parte que ele fala sobre a concepção e da onde surge a nossa herança colonial, né? A ideia do que foi feito, como que foi explorado a terra no Brasil. Desde a colonização, o Brasil, né, a maior parte ou em sua totalidade, nós vamos ter a difusão do que? De latifúndios, né? O que é o latifúndio? É a grande propriedade de terra, tá? Visto isso, na ideia do quê? De capitanias hereditárias e sesmarias, e isso vai ser difundido na análise relacionada com a ideia do que? Da plantation, né? Se vocês já viram isso em história, estão lembrados, né? Na ideia do quê? De que eu tenho uma grande propriedade de terra, exportadora, monocultor, escravocrata, né? Principalmente na ideia da concepção da cana-de-açúcar. Só existia isso no Brasil colonial? Não, existia pequenas propriedades, existia pequenos produtores, sim. Mas a grande característica de exploração da terra, o que era? Era o latifúndio, né? Concentrado na mão de grandes senhores e utilizando mão de obra escrava para a produção da cana-de-açúcar
né, e do açúcar para a exportação. Então, o que ocorre? Eu vou ter que esse poder, né, esses senhores, né, de terra, eles vão ter um induto na ideia do que de que o campo é mais importante do que a cidade. Na colonização, você vai ter a ideia dos homens bons, que são esses senhores, né, são esses proprietários que vão criar e fazer e executar as leis dentro da colônia. Você vai ter um sistema judicial? Vai. Mas em pequenas vilas, em pequenas cidades, quem era destinado a cumprir determinada legislação eram esses senhores, né? E em determinado momento eles vão se autodeterminar como coronéis, né? Alguém, não sei se vocês já ouviram o termo coronel, ou a ideia de coronelismo, ou que tal pessoa é coronel, sabe? Então, o que vai acontecer? Ele vai concentrar grande propriedade de terra e vai fazer com que a economia de uma determinada região ou várias famílias trabalhem para ele numa determinada região. Então, ele vai ter um controle absoluto sobre tal pessoa, sobre tais famílias, sobre tal região, né? E isso é uma herança colonial, né? Isso não surge de agora, né? Isso vem há tempos acontecendo no Brasil. A terra sempre foi uma condição de riqueza e de poder. E conforme foi acontecendo o processo de colonização, quando o Brasil chega à sua independência, né? Ele precisa formalizar a questão de terras, porque agora não veio mais de Portugal, né? Ele, como um país independente, como uma nação independente, ele vai criar e vai formular suas próprias leis. E a primeira lei de terras no Brasil só surge em 1850. Olha só. Até então você não tinha uma legalização, você tinha a ideia de que ela ocupou a terra, ela é sua, isso vai vai demandar dinheiro, né? Então esses grandes senhores também já eram pessoas abastadas que tinham dinheiro. O reconhecimento era por conta da questão do cultivo, da lavoura, né? De você ter a capacidade produtiva. E essa lei de terra ela vai demorar um pouco para sair por conta da situação em que se encontrava o país, né? Na independência foi firmada uma ação de que até 1931 o Brasil teria que acabar com o tráfico de escravos, isso não foi cumprido. Essa é a chamada Lei para Ingleses Ver. Porém, a partir do final da década de 1840, há uma pressão muito grande, né, por conta dos ingleses, para que haja o fim do tráfico. E o Brasil, então, determina uma nova lei de fim do tráfico, que é o Eusébio de Queiroz. Olha que interessante, as duas leis são do mesmo ano. Então, nós temos duas leis extremamente importantes no ano de 1850 para o país. A Lei Eusébio de Queiroz, que põe fim ao tráfico de escravos. Então, você já dá indício para o fim da escravidão. E a Lei de Terras de 1850, tá? Então, o que uma tem a ver com a outra? Quando eu falo de Lei de Terras, né, o que a Lei de Terras diz? Os proprietários de terras que já possuem, ou que já têm terras em processo de produção, né, de cultivo, de lavoura, vão ter suas terras reconhecidas, com escritura e tudo mais. Porém, as novas terras, ou terras a serem descobertas, terras a serem conquistadas, elas não mais serão por ocupação, né, por parte dessa pessoa, porque essas terras pertencem agora ao Estado. Você vai ter que comprar. Então, você tem uma ação conjunta com um pensamento contra a ideia de que a escravidão já estaria no final. Então, qual que é a ideia? É eu não deixar a população pobre ter acesso à terra. Então, o que eu vou fazer? Com a lei de terra, o preço da terra sobe. Eu vou ver nessas terras que as pessoas querem ocupar uma forma de ganhar dinheiro. Eu não vou dar
acesso, a primeiro momento, ao escravo à terra, ou aos escravos livres, né, ou ex-escravos, e também eu vou demorar a dar acesso ao imigrante depois, né? São raros que vão conseguir chegar e ocupar e comprar terras na primeira geração. Isso às vezes demora, a primeira e segunda geração para você poder o quê? O imigrante poder comprar a terra. Vai ter diferentes formas de ocupação do território com a imigração brasileira? Vai. Mas a ideia do imigrante que era? Vir, trabalha e depois eu compro uma terra. Porém, isso vai demorar um pouco e isso vai ser por conta do quê? Por conta da lei de terras, que você, se você fosse comprar de uma outra pessoa, ela colocava o preço que ela quer, que ela achava que valia, ou se você fosse ocupar uma terra do Estado, você também tinha que comprar. Né? Então, sempre pensar dessa forma na ideia do quê? De que a lei de terras de 1850 ela vai dificultar o acesso à terra. Ela vai beneficiar quem já tem. Quem já tem e já tem dinheiro arrecadado ou acumulado por conta dessa terra, vai ficar fácil. Porque eu vou lá e compro mais um tanto de terra, essa terra é minha. Agora, se eu não tenho uma propriedade, se eu não tenho dinheiro, vai dificultar cada vez mais o acesso a essa terra. O modelo do Brasil é diferente do que ocorreu nos Estados Unidos, que é um país continental também como o Brasil, onde a ocupação das terras no Oeste foi incentivada. Então, você tem uma diferença. Né? Lá, você ocupava a terra era sua. Se eu não estiver enganado, é o Homestead Act de 1862, né? 1862. Então, o que ocorre? Vamos ocupar o território, a terra é sua. É claro que a maior parte também foi concentrada para a população branca, que já dispunha de uma quantidade de dinheiro. Porém, você tem uma tendência de ocupação diferente da do Brasil. Se você quisesse migrar também para o oeste, havia um certo incentivo. No Brasil, isso só vai ocorrer no sul, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde no século XIX era pouco colonizado e você vai ter um incentivo à imigração para essas regiões. A palavra reforma agrária, né, o sentido da palavra reforma agrária no Brasil, ela só começa a ser discutida em 1950, com o processo ao fim do Estado de Vargas, né, do Estado Novo, e com a eleição justamente em 1950 de Getúlio Vargas. Qual que era a ideia? Né? Fazer com que houvesse um processo inicial do que fazer com as terras devolutas, né? Essas terras improdutivas do Estado, essas terras deixadas em dívida para o Estado, o que fazer com ela. E na década de 50 vai se formar as ligas camponesas na região nordestina. Tá? Então ela vai ser o primeiro movimento de terra criado no Brasil no século XX. Então elas vão, assim, um movimento social organizado, que vão reivindicar o fim desses latifúndios e uma melhor distribuição de terras. Lembrando que no século XX, a partir do final da Segunda Guerra, nós vamos ter um contexto de Guerra Fria, a ideia de bipolarização. Você tem um governo que apoia as ligas camponesas e o fim e uma melhor distribuição de terra e a ideia de uma reforma agrária, você é taxado como comunista. Então, o que vai acontecer? O João Goulart, uma das acusações para o golpe militar de 1964 é que ele apoiava a reforma agrária. E uma das coisas também que o João Goulart fez com que ele fosse deposto, né, pelo golpe de 64 foi que ele ia passar as reformas, ou o pessoal votava ou as reformas iam ser na marra. Então ele deu uma também de louco aí, né? Mas de comunista ele não tinha nada. Ele vai ser relacionado, vai ter uma aproximação a setores taxados com relação à questão trabalhista, à questão de reformas de base, como ele vai chamar, reforma agrária, e ele vai sofrer o golpe militar em 64, porque ele queria a imposição dessas reformas de base. E uma das reformas de base que ele queria era a reforma agrária.
aquilo que a CLT de 1943, imposta, né, colocada aí com Getúlio Vargas, garantia aos trabalhadores industriais, né, aos trabalhadores urbanos, o João Goulart vai estender isso ao trabalhador rural. Então, o trabalhador rural, até 63, não tinha direito ao salário mínimo, não tinha direito a férias, não tinha direito à carteira assinada. E se eu não estiver enganado, até 90, até o final da década de 80, ele não tinha direito à aposentadoria. Tá? Então, assim, isso também vai ser um ato para dizerem que o João Goulart também estava conspirando aí em favor da ação comunista. Após o golpe de 1964, durante a ditadura militar, a ideia o que era? Prevenir insurreições, né? Então, do tipo, olha, a gente tem que evitar que novas ligas camponesas surjam no campo. Porém, reforma não foi feita, né? Então, eles estavam muito mais preocupados em desarticular qualquer tipo de movimento e não promoveram nenhum tipo de avanço relacionado à reforma agrária. Porém, foram criados institutos, né, órgãos estatais para promover a reforma agrária. Só que esses órgãos foram mais utilizados muito mais para a ocupação do território norte e centro-oeste do país do que para efetivar a reforma agrária. Então, incentivou muito mais o avanço do agronegócio para o centro-oeste e para o norte do que lidou com o quê? Com a reforma agrária das terras devolutas. Então, esses órgãos, o principal é o INCRA, né, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e essa questão da reforma vai ser sempre o que é tratado como um papel secundário. A partir de 1985, com o processo da redemocratização, há artigo dentro da Constituição de 88 que garante uma efetiva reforma agrária dentro do quê? Dentro da sociedade brasileira. Então, os governos têm como obrigação promover diretrizes básicas da reforma agrária. Porém, isso não é objetivo principal de nenhum governo, tá? Essas reformas, elas ficam sendo sempre em segundo plano, terceiro plano, ou às vezes nem chega a acontecer. Você vai ter que, inicialmente, né, a partir do boom da Constituição de 88, você vai ter uma tentativa de mostrar e de fazer o acampamento. Surge o MST na década de 80, após a redemocratização, e você vai ter que esse movimento vai pedir a todo o governo começar a toda uma luta sobre essas reformas agrárias. Ponto. Na década de 90, a primeira década do século 21, tá? Os governos que mais assentaram famílias foram de Fernando Henrique Cardoso e o Lula. Então, o que ocorre? Né? Você tem dois presidentes de partidos opostos, de pensamentos opostos, mas que foram os dois que também ocuparam a maior parte do poder. O Fernando Henrique ficou 8 anos, o Lula ficou 8 anos. Foram eles que mais efetivaram a reforma agrária. Porém, né, não efetivaram com força total, não tiveram nenhum tipo de cuidado com ela, nem mesmo Lula, né, que faz parte do Partido dos Trabalhadores, o MST deriva de dentro do PT, e ele também tocou a reforma agrária como um papel secundário, mesmo ele representando o movimento, fazendo parte do partido, ele dizia o seguinte: eu mexer com as terras no Brasil, eu não tenho poder para isso. Tá? Ele vai ocupar, ele vai assentar processos judiciais de terras devolutas que já estavam vencidos, mas ele promoveu uma reforma agrária, não. Né? Se ele fizesse isso, ele perderia o poder facilmente. E você sempre tem conflitos de terra, né? Vira e mexe, você tem assassinatos de líderes que promovem ou que pedem a reforma agrária. Essas terras devolutas hoje, elas são terras geralmente
deixado em dívida para o Estado, né? Uma empresa falha ou um produtor não tem, a família não tem como pagar, eles pegam aquela terra para quitar a dívida, ou o banco pega aquela terra para quitar a dívida, não vende, fica ali, o Estado fica sendo onerado para aquela terra. Qual que é a situação? O Estado ele pode converter essa terra para a reforma agrária, ou ele pode leiloar a terra para um grande produtor. Então, o grande embate é o Estado, ele quer vender, mas ele não acha comprador, mas ele também não quer dar a terra para a reforma agrária. Então, o embate fica nisso. Né? Você tem que... essa é a situação. Quando sai uma ou duas áreas para assentamento, que depois de vários tempos na justiça conseguiu que aquelas terras fossem utilizadas para a reforma agrária. Você tem simpatizantes e antipatia, né? Você tem, às vezes, notícias ou extremamente de forma sensacionalista relacionadas ao movimento. Você tem, sim, pessoas que tentam lograr a situação de conquistar a terra e depois vender e sair fora, isso ocorre. Porém, a maior parte das pessoas que realmente estão lá, que fazem parte desse movimento, eles aderem à concepção do quê? De que é necessária uma reforma agrária, e que aquelas pessoas vão viver no campo. Tá? Eu tive uma experiência numa escola que eu trabalhei, num Instituto Federal. Eles tinham uma parceria com um acampamento numa cidade chamada Campo do Meio, em que os alunos vinham, ficavam 15 dias na escola e depois de 15 dias eles voltavam para o campo. Eles faziam um curso tecnológico de agropecuária, né? Então, o que eles aprendiam na escola, eles levavam para o acampamento. Então, assim, não que eu seja um extremo, como posso dizer, conhecedor dessa situação, mas o que eu pude ver lá, pelo menos, era realmente famílias carentes, extremamente pobres, que estavam querendo uma terra designada ali, que foi deixada em dívida para o Estado por conta de uma usina, e que eles estavam, acho que 10 ou 12 anos e ainda não haviam conseguido a situação da reforma. Mas eles estavam lá, eles estavam produzindo, né? Então, assim, a gente tem que dar uma filtrada também nas informações que a gente recebe relacionado ao movimento e qualquer outro tipo de notícia. Reforma agrária no governo Dilma, no governo Temer, no governo Bolsonaro é também assuntos secundários e talvez nem apareçam em pautas, tá? Dificilmente vocês vão encontrar notícia de reformas agrárias nesses últimos governos. E o que sempre aparece como feito ou como notícia, como são pequenos produtores, né? São várias famílias em que vão se dividir uma área, então você tem uma pequena propriedade para cada produtor. A grande situação, a grande propaganda hoje para o MST conseguir reformas agrárias é a ideia do quê? De que eles produzem a maior parte dos seus alimentos como produtos orgânicos, tá? É comum você ter em cidades que têm acampamento próximos, feiras do produtor rural de produtos orgânicos do MST. Então você compra todo o alimento ali produzido de formas orgânicas e sem a utilização do agrotóxico, tá? Então, assim, é um tema para se ter um conhecimento e principalmente para a gente filtrar essas, como eu posso dizer, notícias, às vezes sensacionalistas. Você não precisa ser simpatizante do movimento, mas ter um cuidado na análise, assim como em todas as outras situações de notícias e tudo mais. Qualquer dúvida vocês podem perguntar. Boa PS, né? A prova de sociologia é na terça-feira. Então, boa prova. Se tiverem qualquer dúvida, questão relacionada à prova, também podem mandar após assistirem o vídeo. Estou à disposição de vocês.